Olá, pessoal. Estamos começando o nosso encontro de sempre, nosso podcast, que sempre me dá particularmente um prazer especial, porque além de apresentar, além de distribuir, de replicar este encontro a todos os empresários, empreendedores, são mais de 2.000 nomes do Brasil que dá certo, pulando o nosso muro ainda para os 200 milhões de brasileiros, você sempre entende que acaba aprendendo alguma coisa. E não é diferente no encontro de hoje. Prazer de receber aqui Harif Melo. Ele tem uma história brilhante de superação. É um empresário, um empreendedor. Já pude notar, apesar de pouco tempo que a gente se conhece, ou praticamente agora aqui nos estúdios, a tranquilidade, a simplicidade e a energia do bem. Se tem uma coisa que a gente capta ao longo dos Hum. anos, a escola da vida nos ensina o que significa boa energia. Foi o que eu senti aqui do Harif. Harif, obrigado por ter vindo ao programa. Vai ser um prazer falar com você. Um prazer é meu estar aqui, Sandro. Muito obrigado aí pelo convite. É uma imensa satisfação. Arif, você vem empreendendo, especialmente na área de automóveis, tem outras frentes que você contar pra gente, mas eu quero, antes de mais nada, entender um pouco da sua trajetória. Legal. Então, Sandro, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Fui criado com meus avós, perdi meu avô quando eu tinha 14 anos de idade, e daí eu comecei na minha jornada de trabalho como CLT. Fui trabalhar numa agência de correios, onde eu fiquei aproximadamente um ano, e ali eu fui aprendendo, assim, a base de tudo, de responsabilidade, organização, comprometimento, tudo os alicerces que a gente tem para construir as coisas na vida. E aí, depois disso daí, Sandro, eu comecei a ir para o mercado de trabalho mais de empreendedor, vamos falar assim. Trabalhei como motoboy, tive empresa de motoboy, trabalhei como office boy, montador ótico de óculos de grau, fiz bastante coisa na minha vida. E aí comecei a entrar no carro por hobby. Quando eu comecei a ganhar dinheiro mesmo, eu começava a comprar e vender carro por hobby. Eu não Aham. fazia isso por negócio. E aí um dia eu comecei a perceber que o carro, ele estava me dando mais lucratividade do que o meu próprio emprego. Então, por origem, até origem humilde, você foi fazendo várias frentes na sua vida, Sim, até que naquilo que lhe deu prazer, e você exatamente. juntou o prazer como um trabalho, não é? Exatamente. E aí eu entrei no ramo de carro. E aí, quando eu comecei com isso oficialmente mesmo, foi em 2002, 2003. Eu tô desde 2000 no mercado fazendo negócio, mas de forma profissional em 2002, 2003. E aí teve bastantes altos e baixos na minha vida. Eu quebrei algumas vezes, duas vezes, nesse meio tempo, por imaturidade. Eu sempre fui muito prematuro nas coisas. Comecei a trabalhar muito Sim. cedo e por conta disso eu acabava aí perdi meu avô muito cedo, não fui criado com meu pai. E tudo que eu acabei aprendendo na minha vida foi muito na raça. Aham. Escola da Então, vida. escola da vida. Então, E aí um assim, pouco de impulsividade, claro. exato. E aí a gente não tem limites das coisas, a gente arrisca muito, a gente faz as coisas muito na loucura. E foi quando, em 2008 para 2009, eu estava já trabalhando numa loja na Avenida dos Bandeirantes, uma loja muito boa. Eu era praticamente o gerente da loja. A gente vendia 90, 100 carros por mês. Desculpe te interromper, tem um pedaço que eu vi a teu respeito, em que você fala em algum momento, alguma entrevista, de que você entrou em uma loja, ou em alguma empresa, mas especialmente acho que uma loja, que tinha uma performance e quando você saiu, era completamente diferente. É essa? Na verdade foi antes dessa última loja que sofreu acidente, eu estava numa loja também que chamava da Troller, na Avenida dos Troller, Bandeirantes. isso. E lá a gente, quando eu entrei lá, vendia 9, 10 carros por mês, e quando eu saí de lá, saiu vendendo 22, 25. Aham. E aí de lá eu saí para uma loja bem do lado, que era a Atual Motors, e foi onde aconteceu o meu acidente. Lá eu vivi uma vida assim, eu sempre estava com 27 anos, e eu estava no auge da minha carreira, eu ganhava muito dinheiro naquela época, eu fazia assim tudo que eu queria. E aí o acidente ele me deu uma travada. Parece que foi um puxão de freio de mão. O que aconteceu com você, Raif? Então, no dia do meu acidente aconteceram muitas coisas aí, assim, até meio sobrenaturais, assim, eu falo, né? Porque no dia do meu acidente eu queria sair de qualquer jeito, porque dava sábado e domingo eu adorava sair. Eu saía de segunda a segunda, mas sempre quando dava o meu horário eu tava na empresa para trabalhar. E sempre batendo nossas metas, enfim, fazendo as coisas acontecer. E aí, quando aconteceu esse lance do meu acidente no dia, eu lembro que eu queria fazer várias coisas e tava dando tudo errado, Sandro. Tudo errado, nada dava certo. Nesse dia? Esse dia eu chamava todas as pessoas pra sair, ninguém queria sair. Tudo que eu queria fazer dava errado. Aí eu fui pra um bairro lá próximo da minha casa onde eu morava, acabei convencendo o meu primo da gente sair pra um lugar. Sim. Cara, a gente foi pra um bar, de lá a gente foi pra um samba, eu fiquei a noite inteira bebendo com um cara que assim, eu só vi o cara aparentemente bonito e de terno Sim. preto.
fiquei vivendo com esse cara a noite inteira, saí dali, deixei um casal em Pirituba, Aham. fui voltar pro Morumbi, não lembro de nada. Que loucura. Que Capotei loucura. a 200 por hora 6 vezes e bati num poste. 200 por hora? É. Então eu quebrei a minha coluna no meio, eu furei meus 2 pulmões, eu coloquei pino, parafuso, eu abri minha cabeça inteira, fiz plástica, mas graças a Deus não tive nenhuma sequela, não tive nenhum traumatismo, nada, 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 nada. Aham. Foi mais essa. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quem lhe tratou tem que bater palmas, porque isso tudo é É, imperceptível. é, E eu sempre digo, né? Você sempre gera a solução do caos, né? O caos, é. ele acaba te ensinando de alguma maneira. E a prova tá aí do teu resultado, né? Aí, feito isso, você teve, obviamente, uma recuperação, mas eu te provoco, não foi só uma recuperação física, deve ter crescido mentalmente. É, foi um aprendizado muito grande. Eu acho que depois do acidente foi a época que eu mais cresci como pessoa e assim, melhorei também como pessoa, porque Sim. naquela época lá eu ganhava muita grana e o que aconteceu? Eu perdi um pouco a mão das coisas. Eu fiquei um cara muito arrogante, eu fiquei um cara prepotente, eu achava que eu era melhor que todo mundo. E aí, pra você ter ideia, quando eu sofri o acidente, eu tinha vergonha de sair na rua com a cadeira de roda. Imagino. Eu fiquei um mês pra sair de casa com a cadeira de roda, até eu começar a entender. Aí acho que as coisas acontecem pra você respirar e você lidar com as coisas de uma maneira diferente do que você Evoluir. lidava, evoluir. E foi isso que aconteceu. Foi uma resiliência assim muito grande desde o dia que eu saí de lá. Aconteceram muitas coisas também, não foi fácil, porque as pessoas costumam ver, né, o que está acontecendo agora. Você imagina que em 2010, quando aconteceu isso, eu ganhava muito bem, mas todo dia que eu ganhava, eu gastava, Sandra. Uhum. Então eu tive que começar do zero de novo. E eu É. comecei do zero com uma Com uma cadeira de roda, dificuldade. com É. uma dificuldade. Então, mas eu sempre peguei e transformei, transformei a minha dor em combustível. Eu não Sim. pegava essa dor e ficava lá me martirizando ou chorando. Eu Aham. peguei e fiz um marco zero, né? Falei, daqui pra frente, agora eu não vou ficar olhando o que eu fazia atrás. Eu só vou olhar o que eu ganho. Horizonte e não É, retrovisor. porque você imagina que assim, o primeiro dia que depois que eu fiz a cirurgia da coluna, o pessoal me colocava sentado na cama, eu só caía pros lados. Eu não tinha força, controle abdominal, não tinha nada, só chorava. Eu falava, cara, como é que vai ser agora? Eu não consigo ficar parado sozinho. Então, foi passando o dia, foi um dia após o outro, e foi uma escola, assim, cara, Aham. foi um aprendizado muito grande. E é, assim, não é demagogia não, mas eu não troco hoje a minha vida pelo Rarife do dia do acidente. Faz Cara, sentido porque para mim. assim, a Faz cadeira de sentido. roda foi uma coisa que eu, né, tive, foi uma perda que eu tive do movimento das pernas, mas eu ganhei muito mais do que isso nessa jornada aí. Cara, eu não te conheço, eu tô te conhecendo praticamente agora, mas a força que você tem energética, né? O brilho que você tem no olho, Sim, a maneira leve com que você fala as coisas, sim, é claro que a gente passa por durezas aí na vida, como você acabou de falar, sim, mas é a evolução clara, assim, eu te sim, sinto muito leve. E sim. os degraus, além disso? Você falando de que sentido? Os degraus depois que você começou a empreender. Ah, sim. Ah, mas antes do acidente ou depois, você fala? Depois. Depois Depois. que é o quê? Cara, aí Que foi. talvez tudo é importante, mas Então, o aí pós é importante. foi muito engraçado, porque aí essa loja que eu trabalhava lá, eu voltei. Quando eu voltei, eu só queria saber da minha reabilitação. E aquela loja, ela me consumia muito. A gente vendia 80, 90 carros todo mês lá. E era muito problema, era muito, sabe, coisa para resolver. E eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo cuidar da minha reabilitação. Então eu abri mão e montei um escritório para trabalhar com os meus clientes. Eu já tinha mais ou menos uns 10 anos de mercado, já tinha muita rede de relacionamento, porque o carro é isso, é relacionamento e confiança, né? Ainda mais esse nicho de carro que a gente trabalha. E aí eu comecei a atender esses clientes. Só que aí, cara, a gente tem essa coisa do empreendedorismo na nossa veia. A gente não consegue ficar ali naquele escritório atendendo 5, 10 clientes. A gente quer sempre crescer, gerar emprego, gerar, enfim, renda aí para as pessoas. E aí acabei montando a minha loja e comecei de novo, cara. E Aham. fui sempre muito determinado, sempre muito focado no que eu queria fazer. E aí voltei pro mercado. Que momento você tá na sua vida, Arif? Eu Hoje, digo num todo. cara, eu tô num momento, assim, de mudança, que nem eu te falei, a gente mudou pra Alphaville. Tá. Então, é assim, é uma parte Mas foi de estratégico? estratégico. A gente saiu da Vila Leopoldina, nossos clientes, a maioria são de lá, e a gente acabou se posicionando melhor no lugar. Uhum. Então, a gente tá numa estrutura muito maior, muito mais... tem muito mais comodidade pro cliente lá. E aí a gente tá hoje nessa parte de estruturação. Fora isso, eu tenho algumas outras frentes que eu toco, que são operações de açaí. Uma operação é a Top Sun, a outra é a Boom Whey, que são operações de açaí e cremes de frutas Explica um pouquinho naturais. melhor isso pra gente, é curioso. Cara, é assim, a Top Sun, ela vende hoje açaí in natura. Ela vem o produto pronto para você pegar e tomar. Só que a gente tem temos lojas físicas que a gente faz o quê? A gente atende o cliente como se fosse aqueles produtos da Oakberry. Você Sim, já ouviu falar? É igual, a sim, operação é sim. a mesma. Então a gente tem os produtos,
A fabricação é própria nossa, a gente tem a indústria hoje em Minas que faz É. isso. Aí trazemos para cá e começamos Temos a lá distribuir. uns amigos Semenzato Isso, que, ele tá que, também, que acho que na tá Já, nessa operação, isso, é. tá também. Então, esse daí é um. Paralelamente, a minha esposa pegou e desenvolveu uma outra frente, que é a da Boom Way. A gente vai muito para os Estados Unidos. Sim, E lá a gente tem um restaurante que a gente gosta muito, que é o Pura Vida. sim. E aí o Pura Vida, ele tem essa pegada mais natural. Então, são bowls de cremes de fruta com base de frutas e frutas em cima naturais. Então, cara, é uma maravilha isso aí. Isso aí tá pegando muito. A gente já montou uma loja agora que a gente tá começando a funcionar em Alphaville essa semana, Aham. inclusive. E tá com uma projeção muito grande para esse ano aí. Nós estamos aqui, Raif, contigo e também com o nosso grande amigo Tiago Simpatia, Sim, que provocou nosso encontro. Tiago, não deixe de nos lembrar de que eu apresente o Rodrigo da Boali para o Harif, para vocês todos, porque tem tudo a ver. E a legal, história dele é muito parecida com a sua. legal. E para você, Harif, essa expressão Brasil que dá certo, ela deve ser bem. Vai muito ao encontro da sua vida, da sua Vai. trajetória. O que significa para você o Brasil que dá certo? Cara, o Brasil que dá certo é assim, é a gente que tem a força para poder fazer acontecer no meio do caos. Aham, Eu vejo isso, porque o empreendedor no Brasil, ele tem que ter muita força, muita garra e muita resiliência, aham, né? Então, no meio de tudo isso, eu queria até falar, eu desenvolvi um método meu que traz todo esse trajeto do que eu fiz, da onde eu comecei para chegar até aqui. É o aham. método Roda. Ah, me conta isso. É, o método Roda, ele é um método que é um método de transformação humana, e o Roda significa resiliência, ousadia, disciplina e ação. Olha só que interessante. Então esse daí são os 4 pilares do método. Então é uma transformação humana. Todo mundo que está Uhum. passando por um momento de dificuldade, ele vai ajudar para toda essa grande massa aí de, principalmente, Então empreendedores. você pensa em replicar esse método para quem Sim, precisa. sim, a gente já está Porque você aí. sabe que você é uma raridade. Sim, Tem muita gente que enfrenta isso e outras situações bastante complicadas e que não sim, tem o poder de superação. sim, E que é fundamental para quem sim, precisa superar qualquer é situação verdade. crítica na vida. E só o fato de você querer replicar isso já te transforma ainda como uma pessoa especial. Como é que você pensa em replicar esse método? Então, na verdade, nós estamos começando agora com palestras e aí, eventualmente, a gente quer começar com treinamentos para pessoas. Ah, que interessante. Então, assim, hoje a gente percebe que acontece muitas coisas aí com algumas pessoas. Muitas pessoas passaram na minha vida, Sandra, só de me conhecer, e é muito engraçado, incontáveis. Pessoas que, por exemplo, estavam prestes a cometer suicídio. Aham. E essas pessoas falaram, Arif, puta, fiquei conhecendo a sua história e decidi continuar. Então é muito, muito, muito Muito legal legal. ouvir. Muito. E assim, tive caso Isso é até de. combustível, isso é combustível. Então, e foi legal, isso daí foi muito legal e foi muito natural, Sandra, porque assim, teve o último caso, foi quando eu peguei e falei, cara, não, eu preciso fazer isso acontecer. Eu tava precisando de vendedor, aí eu coloquei meu gerente para fazer uma seleção, ele contratou um cara de Sorocaba. Eu Sim. falei, putz, o cara vai vir de Sorocaba todo dia. Mas ele falou, meu, o cara tá super afim, quer trabalhar, já conhece você aí da internet e tal, te admira muito. Eu falei, legal. Aí o cara foi lá, foi um dia trabalhar, cara, eu não consegui falar com ele, que o meu dia é muito dinâmico. Eu vi ele lá na loja, enfim, fazendo um vídeo de carro e tal. No dia seguinte ele não foi trabalhar. Eu falei, ó, você viu, o cara não vai vir. Eu já tinha avisado É, pro gerente. Fala, é, cara, a gente já percebe quando vai dar certo, né? Tem um feeling. E esse cara, depois de uma semana, ele mandou uma mensagem de madrugada pra mim. é. Ele falou, tô passando aqui pra te agradecer. Eu tava prestes a cometer suicídio e Aham. eu decidi seguir em frente graças à força que eu tive de sempre lembrar da sua história e a Nossa, sua garra. que alegria É, ouvir isso, eu né? tenho, putz, não, isso aí é. Eu falo pra todo mundo, não tem preço. É muito melhor do que você pegar uma mala de dinheiro, não tem comparação. Modéstia à parte, eu conheço e Não é? sinto um pouco do que você fala, porque dentro dos nossos projetos sociais, que são mais de 80, e que eu conheço individualmente cada um deles, para mim, particularmente, são duas coisas. A primeira é aprendizado. Quando você É. adentra as situações que são bem críticas, hospitais, por exemplo, você conhece bem, deve conhecer como ninguém a ACD, Sim, por conheço. exemplo, né? Nós somos uma minoria privilegiada, você sabe Eu disso, né? sei. As grandes entidades que cuidam das pessoas que não têm a menor condição, fazem trabalhos lindos, maravilhosos. Então, tem duas coisas que me acometem. A primeira delas é o aprendizado. Você sai diferente, você sai com um aprendizado. E a outra é você sai energizado. Energizado. É E verdade. aí, com o senso de pertencimento. E aí, quando você consegue, de uma forma ou de outra, falar: puxa, eu sou isso, existem outras situações e eu posso, de alguma maneira, servir com o meu conhecimento, sem contrapartida.
E quem lida com energia positiva, independentemente de qualquer coisa, que é o teu caso, né? Você tem essa luz própria aí, você servindo, naturalmente as coisas acontecem. É impressionante. Você deve sentir isso Eu também? sinto, e eu acho que tem muito a ver também, Sandro, com propósito de vida, né? Sim, Eu acho que tudo que acontece na nossa vida, eu vim conversando com o Diego ali hoje no carro, e eu falei pra ele, acho que tudo que aconteceu na minha vida, ela tem um propósito muito maior. É muito gostoso a gente trabalhar, ganhar dinheiro, mas acho que você ajudar as pessoas e você fazer uma diferença na vida de alguém é muito melhor, é o que a gente acabou de falar. E eu percebo que sempre que eu vou fazer alguma coisa que me traz mais próximo desse propósito, as coisas fluem muito mais é fáceis. verdade. Acontecem muito mais rápido, muito mais natural. Cara, e é tudo muito, não sei, eu chego a ficar assustado quando eu começo a perceber, sabe? Aham, Aonde você chega, as pessoas que se conectam a você, tudo tem a ver com esse propósito. É aham. muito Uma coisa forte. também que é bom, é que eu sempre falo, né? Quer saber um pouco sobre você? Peça Hum. para alguém do outro lado da rua, atravessar a É, rua, olha para você e depois é, diz o que está encontrando, o que está é, vendo, né? é. Eu noto também na sua trajetória, no que você está me dizendo, em momento algum você colocou a sua aflição, o seu problema, essa situação que você enfrentou, como uma situação vitimismo, ou como algo que você pudesse aproveitar dessa fragilidade para poder colocar como linha de frente nos seus negócios. É, Ao contrário, você passa por isso quase que de maneira imperceptível. E isso não é o principal, isso não é o que houve o mais importante. É o ser humano que você é e que acaba evoluindo e faz todo sentido, porque você cria uma escola da vida que eu sempre falo, que é o aprendizado constante daquelas situações adversas. É muito bonito falar, é muito bonito é ouvir, verdade. mas na prática, só quem vive na Só quem vive. prática sabe o que é isso, né? É verdade. Queria que você deixasse uma mensagem, né? Nós temos tanta gente no Brasil que dá certo. Obviamente, eu costumo dizer, nós somos, modestamente falando, é um filho de caminhoneiro falando, eu costumo dizer um pouco das minhas origens também, para não gerar soberba, porque a gente lida com o PIB brasileiro sem nenhum exagero. Mas nós temos aí alguns mantras ou algumas regrinhas para a gente também, que é o enxergar, conquistar, manter e multiplicar, né. Então, hoje Isso. nós estamos numa fase do Brasil que dá certo, da multiplicação. O que que é isso? É você mostrar para quem nos assiste, para quem participa do grupo, que é um dos maiores empresariais, empreendedores Uhum. sociais do país, que existem situações que elas servem de impulso, elas servem de aprendizado, e isso para todos os segmentos. Então quero muito te agradecer a vinda, né, e você Obrigado, eu. despender o seu tempo para Claro. estar conosco, porque você não faz ideia o quanto isso, estimula quem está nos assistindo, quanto isso faz as pessoas repensarem, né. Queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que ainda estão pensando em situações tão caóticas, tão críticas, né. Nunca se ouve, falava ontem com um amigo, aliás está aqui, viu gente, acabei de fazer uma dedicatória para o Harif, de um livro meu com meu amigo querido, professor, sócio, Augusto Cury, e a gente falava exatamente isso ontem, né, nunca se Uhum. houve tanta incidência de suicídio, depressão, síndrome do pânico, e é quase que uma coisa pós-traumática, principalmente após a pandemia, né. E aí eu tô vendo um cara, crescendo, com o olho brilhando, com outras frentes, fadado ao sucesso. Sim. Conta pra gente aí, para encerrar o nosso bate-papo, qual é a sua visão de empreendedorismo e de vida para quem está nos assistindo? Ô, Sandro, eu acho que assim, cara, a minha visão que eu tenho de tudo. A gente tem vários problemas na vida, a gente vai passar por vários problemas. O que vai diferenciar eu de você, do terceiro, é como a gente lidar com isso, né? Porque você pode pegar, por exemplo, eu vou falar no caso do meu acidente, eu poderia pegar o meu acidente e deixar isso aí como uma coisa que, putz, acabou minha vida, eu vou ficar em casa. Mas não. Você tem que pegar um problema, que no meu ponto de vista, pegar esse problema e você tem que transformar em combustível para você pegar e dar uma virada na sua vida, Aham, né? Então a gente não pode ficar parado, estacionando. As pessoas são muito imediatistas. Eu percebo que hoje as pessoas elas querem ter coisas e é só que elas não têm paciência de passar pelo processo. Nada acontece rápido, aham, tudo tem um processo. Então tem que passar por aquilo. Para mim poder chegar hoje aonde eu cheguei, né, que foram 42 anos, eu aham, tive um processo. Tive verdade. processo traumático de família. Eu fui conhecer meu pai agora faz 2 anos atrás. Uau! Então assim, são processos, então não é um Arif. Pô, eu até brinco, né, teve um cadeirante que entrou no meu Instagram lá e comentou num post meu: "É, cadeirante com dinheiro é outra coisa". Pô, cara, eu falei até mandei um direct pra ele, falei: "Cara, deixa eu te explicar uma coisa, eu entendo aí você, né, já passei pelo que você passou, eu já vi até uns vídeos dele antes de falar com ele, mas cara, você tem que imaginar que é o seguinte, eu comecei do zero numa cadeira de roda". Aham,
comecei do zero com experiência que eu tinha. Mas, cara, E tá tudo e bem. tá tudo bem, é o que eu falo. Você, pô, tá numa cadeira de roda, não tá, tá com braço, tá sem braço, tá com perna, tá sem perna. Cara, você tá vivo. Aham. Quando você tá vivo, você tem capacidade de fazer tudo. E assim, o conselho que eu dou, tenha paciência, aguente o processo. Aquilo que você tá vivendo naquele momento, de repente você tá num emprego, que não é o emprego do seu sonho, mas é o seu momento. Isso aí vai gerar possibilidades de você ir para onde você quer depois, aí você vai começar a estudar, porque o que eu percebo, o cara ele entra para trabalhar na empresa também, Sandra. Aí ele pega e ele fica estacionado ali. Aham. Ele fica 1, fica 2, fica 5, fica 10, fica 15. Quando ele vê, ele passou a vida dele e não fez nada. Aham. Então ele tem que ter essa sede. Ele também, sabe? Eu sempre tive esse empreendedorismo no meu sangue. Eu nunca fiquei parado. Você imagina que eu trabalho desde os meus 14 anos. Imagina. Eu nunca fiquei parado, eu nunca tive ninguém pra falar assim, ó, toma esse chinelo aqui pra você. Depois que meu avô morreu, eu não tive mais isso. Então eu tive que, sempre que eu tive que ir atrás das minhas coisas, eu tive que eu trabalhar muito, tive que dar o sangue, tive que aguentar o processo, tive que passar por um acidente e tô aqui hoje. É. E se eu puder fazer a diferença hoje na vida de uma pessoa, que nem eu falei agora, só dela pegar e saber da minha história, puta, eu tô feliz pra caramba e já tô realizado. Exatamente. É Sabe que isso. muita gente me pergunta, lógico, há 20 anos, eu adoro essa pergunta, porque na maioria das vezes eu não sei a resposta total, eu não sei ela completa. Tá? Me pergunto o que é o Brasil que dá certo. Além de eu dizer que o Brasil que dá certo é você, exatamente essa pessoa que me explicou, e aí eu tenho o prazer de contar por que é ela, e ela sai convencida de que Legal. fato ela é. O Brasil que dá certo ele é muito vasto, muito extenso, em vários segmentos, evidentemente nos maiores e melhores países para se morar e do mundo, sem exagero, Sim, mas eu sou apaixonado pelo terceiro setor. O terceiro setor foi o que me fez entender o que significa a humanização das relações corporativas. justo. É isso, É isso. é o tal do networking que é importantíssimo. Importantíssimo. Hoje, os grupos de relacionamento, de almoços empresariais, jantares empresariais, eu acho tudo muito legal, eu apoio, inclusive a maioria estão dentro dessa amálgama, né? O Brasil que dá certo é um grande guarda-chuva, todos estão dentro desse guarda-chuva e tem Uhum. quase que a obrigação de fomentar o empreendedorismo, mas a minha paixão é realmente o terceiro setor. Quando você tem a oportunidade de conhecer, você realmente vira um ser humano melhor, você fica mais sensível. Com E quando eu certeza. faço minhas incursões com presidentes de grandes empresas, empresas que faturam bilhões de reais, com milhares de fornecedores, atrás da mesa do presidente, para mim, tem um ser humano. Eu só fui entender isso à medida de que depois de uns 12 anos aproximadamente, eu Uhum. comecei a adentrar ao mundo do terceiro setor. Não foi por acaso que eu fui Legal, conhecer a CD, a legal. PAI, Ah, GRAAC. craque. Tem algumas histórias na minha vida também que eu gosto de contar, para não Legal. ser prolixo, nem Uhum. me estender muito, mas, por exemplo, três delas, né? Uma delas é que uma vez eu fui visitar uma creche no centro de São Paulo, ao lado da Cracolândia, um projeto apoiado por um amigo muito querido, que é o Sérgio Comolatti. O Sérgio Comolatti tem a maior empresa de distribuição de autopeças da América Latina, mas ele brinca que ele não é muito conhecido por isso. Ele é mais conhecido pelo Terraço Itália. Ele é Legal. dono do Ah, Terraço eu Itália. O entendo. menor negócio dele é o mais Legal, conhecido. legal. Mas ele apoia mais de 100 projetos Que diretamente. legal. Me convidou uns anos atrás para conhecer uma creche, na verdade, uma creche de crianças vulneráveis, falando de extrema pobreza mesmo, a ponto de chegar nessa creche com 300 crianças e não poder gravar. Hum. Eu fui com a equipe ficou na porta. E aí os monitores me falavam, olha, não grave, não registre nenhuma imagem, porque 80% dos pais dessas crianças são delinquentes, estão sendo procurados pela polícia, Caramba. são todos os tipos de situações horríveis que você pode imaginar, essas crianças passam. Isso traz para a gente uma força, uma sensibilidade muito grande. Muito bem. Depois eu tenho uma outra experiência com a Cruz Verde, por exemplo. São anos, né, passando por isso. São Legal. todos meus amigos e eu faço questão de conhecer essas trocas de experiências. O Flávio Padovan. O Flávio Padovan ele foi vice-presidente da Volkswagen, depois presidente, você conhece, deve conhecer, Sim. da Jaguar Land Que Rover, legal. mas ele assumiu a presidência anos atrás da Cruz Verde. O que é a Cruz Verde? É referência no Brasil que trata de crianças com comorbidade, Tá. mas com situações de paralisia cerebral Cerebral. grave. E ele falou, Sandro, as pessoas que eu trago aqui, elas vêm pensando que existe uma evolução. E não existe evolução. Eu tenho pessoas há 30 anos aqui, o que a gente faz aqui é dar Hum. sobrevida. E aí você de novo traz para dentro. E por fim, a gente é reconhecido por um feito inédito aí com o GRAAC, que
também é do amigo Sérgio Moroso como presidente, em que eu estou levando esse à tona porque isso mostra a força de quando você tem desafio que você consegue, você é capaz de fazer. Verdade. Eles me convidaram em 2017 para fazer um jantar beneficente, crack, Hum. para aumentar a quarto andar, para aumentar o número de leitos para crianças com quimioterapia. E aí fiz um evento no Tangará, separei 200 empresários e falei, bom, esses nomes podem se afeiçoar pela causa, mas faltava um pouco. E essa força que nos dá de enfrentamento e absorver isso de forma diferente faz com Verdade. que você performe de maneira Sim, diferente. sim. Eu levei minha equipe, essas deixaram entrar. Levei minha equipe pequena para gravar com as crianças tomando quimioterapia. Hum. 5 crianças eu entrevistei. E essas 5 crianças tomando quimioterapia, eu fiz uma pergunta só: o que é a vida para você? E a resposta de todas elas foram alegria, felicidade, esperança, família. Então, isso, é claro, obviamente, a gente transformou num vídeo emocional de 10 minutos. A meta era 7 milhões de reais para 2 anos. E eu, com muito orgulho, até hoje, eu consigo ainda me arrepiar quando digo isso. São 14 milhões de reais num Nossa, jantar. parabéns. É, e Sensacional. isso fez também, nada é por acaso nessa vida, isso fez com que eu encontrasse o que você falou aqui no nosso bate-papo, que é tão importante em tudo na vida, encontrasse o propósito. Porque o Brasil que dá certo é sonoro, o Brasil que dá certo remete à questão política naturalmente. Para Uhum. quem ainda não conhece, entende que pode ser um grupo também político, até partidário. E quando veio essa coisa do terceiro setor na minha vida, isso fez com que eu entendesse que, além de empresarial e empreendedor, nós pudéssemos ser social. Que a gente pudesse ter o terceiro setor como nossa nave mãe, como nosso grande apêndice. E de verdade porque quando eu preciso relaxar, quando eu preciso pensar um pouco mais, quando eu preciso criar, eu procuro uma dessas entidades e vou lá bater um papo com meus amigos, porque é energia pura, não é? Energia pura. Energia pura. E essa sensibilidade, quando o empresário tem essa sensibilidade, aí ele acho que é uma mudança drástica na vida dele. Quando É, ele tem essa sensibilidade, ele já está num outro nível. tem esse É mundo muito competitivo, legal. deixa a gente muito frio. Muito. E aí eu adoro É isso isso. nesse sentido, porque eu tenho privilégios, eu tenho alguns privilégios, né? Eu chamo de privilégios. Anteriormente chamava até de presentes, mas são privilégios inexplicáveis, né? Primeiro, a minha origem, que é uma origem muito simples, uma dona de casa com um caminhoneiro. Eu não há soberba no comentário, é só uma experiência para quem nos assiste. E depois eu tenho outros privilégios, né? Privilégio que eu acabei de contar, que veio social na Muito minha legal. vida. Eu tenho uma alegria tão grande, imensa, do meu único filho ser autista ainda com grau 3, mas assim como o Curi, ele é um professor para mim, está com 18 anos, e ele não é uma criança especial que nasceu numa família especial e por isso nós recebemos alguém especial. Eu pude ao longo do tempo entender que não é só isso. Ele é um professor, porque me ensina o que é dificuldade na vida, me ensina como você deve Verdade. ver os valores, me Verdade. ensina como é que você vê o copo que está aqui, se ele está para baixo ou está para cima. E aí, é claro, evidentemente, nosso grande viés também é os negócios. Nós precisamos movimentar o negócio, movimentar o Sim. empreendedorismo. O empreendedorismo é a força motriz do Brasil que dá certo. Político é coadjuvante no nosso universo. É o É verdade. empreendedor que move a roda do No Brasil. Brasil. É isso. Mas eu fico fascinado sempre em poder falar, quando eu encontro pessoas diferenciadas como você, do quão é importante você humanizar todas as relações. É É verdade. importante não só porque te faz bem, mas que é porque te faz estratégico para o teu próprio negócio. É Eu tenho verdade. certeza que você aplica isso não da maneira errada, mas da maneira certa, aplicando a sua situação com essa performance do teu negócio. E você acabou de dizer que está empreendendo, né? Com Você tem a certeza. Car House, que é uma loja de É uma carros. loja de veículos premium Sim. e esportivos e super esportivos. Aí eu tenho a Top Sun, Aham. que é a parte de açaí. Você tá com o oceano azul aí. Tamo aí. Olha, eu quero te agradecer muito a participação no Obrigado a nosso você. programa. Conte com a gente, conte comigo. E, como eu costumo dizer, a gente acaba sendo um grande garimpeiro, né? É Garimpeiro de, verdade. de boas pessoas, independentemente dos negócios e do crescimento. Parabéns pelo ser humano que você é. Obrigado, Sandra. Foi um prazer estar aqui com você. Estou muito feliz e foi muito legal aí bater esse papo com você. Também Legal. conhecer um pouco mais da sua história e também. Foi um Que, aprendizado também, né? que Essa bom. troca de conteúdos é muito importante É pra gente, fundamental, né? É fundamental. fundamental. Seja É isso. bem-vindo. Obrigado, Sandro. E terminamos aqui mais um bate-papo, um encontro muito especial do nosso podcast Brasil que dá certo, levando para você, do nosso grupo, essas experiências incríveis, mas também para todo o Brasil. Aliás, estamos nesse momento, né? Um momento de muitas frentes do Brasil que dá certo, que são as frentes para sair do muro dos 2000
e entrar no coração dos 200 milhões. Até o próximo Brasil que dá certo.